Então, o tema da nossa revista é a Bíblia que Jesus usava. Como diz aqui na própria capa, Introdução ao Antigo Testamento. No trimestre anterior, nós estudamos uma revista que era o início, do Antigo Testamento. E como nós percebemos, acredito que é importante a gente continuar pensando nessa relevância, na importância do Antigo Testamento. Às vezes a gente, na hora de ler a Bíblia, a gente lê os Evangelhos, aí vai lá nas cartas de Paulo, Tiago. No Antigo Testamento a gente volta a ler um Salmo, talvez por falta desse conhecimento, de ter um preparo para estudar no Antigo Testamento. E esta revista, então, ela traz esta ideia, de estudarmos o Antigo Testamento, que diz compreender os diversos gêneros literários, as seções, os livros que compõem o Antigo Testamento. Então, é um estudo muito importante para nós. E a lição 1 é o estudo do Salmo 19, de 7 a 14. Falando aí a respeito da lei do Senhor, que é perfeita. E uma curiosidade, a Bíblia toda ela é perfeita, ela é a palavra de Deus. Mas algumas citações dos salmistas, eles estavam se referindo ao Antigo Testamento, que é o que havia naquela época. Tanto quando a gente lê aqui na capa da nossa lição, a Bíblia que Jesus usava, é porque ainda a Bíblia estava sendo escrita e não havia os evangelhos, não havia os textos que nós temos hoje com a Bíblia completa no Novo Testamento. Então ele se refere muito à questão de lei, a ideia de aquilo que foi entregue à igreja por Moisés ou pelos profetas, os homens que viveram na época de Moisés, que vieram depois de Moisés. Essa é a lei que é perfeita, que restaura, que traz luz. Então toda a palavra ela tem essa luz para nós. Por que a gente às vezes não entende o Antigo Testamento? É devido às dificuldades mesmo do contexto, de algumas situações que são contadas e escritas de forma mais próprias para aquela época. Mas essa lição, essa revista, vai nos ajudar nisso. Então, eu quero insistir, então, a gente continuar um pouquinho mais falando do Antigo Testamento e depois a gente vê qual lição, qual revista a gente segue. Uma das situações que aconteceram nessa pandemia é que a editora presbiteriana, ela ficou sem fazer revistas por algum tempo. Então, eu não sei se ela vai voltar normalmente. Naquele ano que ficou parado, praticamente não teve revista nova. E aí nós estamos aí voltando uma lição, uma revista mais antiga, mas tudo está correndo muito bem, não estamos repetindo nenhuma lição, e a gente tem muitas oportunidades, A gente pode até fazer uma experiência de um trimestre, estudar um livro, e aí a gente vai pensar mais para frente, mas o mais seguro mesmo é a gente continuar nas nossas revistas aqui, que elas são muito boas, e trazem assim de forma bem resumida tudo que nós precisamos. Vamos fazer essa leitura então? Salmo 19, versos de 7 a 14. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro,
mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoestra o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A lição de hoje, então, trata-se de estudar principalmente esses versículos 7, 8 e 9, e falando a respeito da palavra de Deus. A lição frisa muito que é o Antigo Testamento. A gente não necessariamente, quando diz que o Antigo Testamento é perfeito, o Antigo Testamento é fiel, se a gente citar isso, a revista citar isso, não quer dizer que está excluindo a outra parte da Bíblia, tá? É só uma ênfase aqui, mostrando que esta lei, principalmente, está sendo ligada à ideia ao Antigo Testamento. Então vamos lá, o ponto 1. O Antigo Testamento é perfeito e fiel. Versículo 7. A primeira parte do versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Perfeito, completo, íntegro. Uma fala que a gente vai poder dizer no decorrer de toda a lição é que a palavra do Senhor, ela é totalmente diferente do que a gente tem visto hoje no homem, na sabedoria humana, nos juízes humanos, nos conceitos, né? Por mais que você encontre alguém que fala tudo bem feitinho, faça tudo certinho, procura que você vai encontrar um erro, um defeito. Essa muitas vezes é a dificuldade, até mesmo em relação a qualquer coisa que a gente venha fazer. Você vai tocar uma música, você vai fazer, sei lá, um bolo, você vai fazer determinado exercício. Não existe perfeição no homem, né? Ele vai melhorando, mas ele sempre vai ter algum deslize. E você tem dificuldade até de alcançar essa perfeição de Deus. Quando fala que Deus é perfeito. A lei do Senhor é perfeita. E se a lei é perfeita, é porque ela vem do Senhor. Então, aí é a importância da revelação bíblica, de entendermos a palavra de Deus como a Bíblia, como a palavra de Deus. Quando a gente entende que ela é diferente de qualquer outra coisa, porque ela é divina, aí faz diferença para nós. Então, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que é restaurar? Restauração. Então, a lição fala que é o que a lei provoca na alma. Restauração. E o que é restauração? A ideia de provocar arrependimento, voltar atrás, converter. Então, se há uma coisa que nós sabemos é que nós somos pecadores. Mas nem sempre nós lembramos que nós podemos ser restaurados. Precisamos acreditar mais, né, que nós podemos ser perdoados, nós podemos voltar atrás das nossas falhas, dos nossos erros. E aí a gente sempre lembra, né, a gente deixa de pecar, deixa de errar. Acabei de falar, nós não somos perfeitos. Por isso que a gente está sempre voltando à lei,
A palavra é sempre nova. Ela sempre vai falar para nós de alguma forma diferente e vai corrigir as nossas vidas. O fruto dessa lei, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, causa arrependimento. A parte segunda aqui do versículo, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Qual é o fruto da palavra? Sabedoria. A palavra de Deus é perfeita e fiel. Esse testemunho do Senhor, né, é a ideia daquilo que Deus fala. Tudo que Deus fala é verdadeiro. E Deus vai apontar então o que é ignorante, o que é errado, o que precisa ser corrigido. Por isso que nós, na palavra, temos sabedoria. Nós temos dificuldades de discernir o que é certo do que é errado. Sim, temos dificuldades. Nós, às vezes, vamos deixando as coisas mais ou menos um pouco mais fáceis, né? Vamos facilitar isso. Tentar arranjar uma brechinha aqui nessa lei, para que não seja tão pesada. Mas a ideia não é o que eu posso torcer essa lei para facilitar. A ideia é entender para ser sábio. Entender para poder questionar as minhas ações. Então, o que diz aí na lição? Esse testemunho do Senhor é contra o pecado. Nele nós vemos o Senhor colocando contra a idolatria, por exemplo. O Senhor se coloca contra a idolatria, contra o falso culto, contra a irreverência, contra o desprezo, pelo dia de descanso, pelo dia do Senhor. E aí nós vamos aprendendo. Contra tudo que é pecado. E não há como retrucar a lei do Senhor, sim responder. A gente tem muita dificuldade da lei do homem, das normas que a gente recebe por aí. E por que a gente tem dificuldade? E por que a gente retruca a lei dos homens? Porque elas não são perfeitas. Muitas vezes as leis são imperfeitas por maldade mesmo, né? Porque a pessoa cria uma lei para favorecer a si mesma. Mas muitas vezes é porque o homem não sabe o que fazer. A gente tem visto isso nessa pandemia. Quantas coisas foram criadas, regulamentos, normas, às vezes nem sempre por maldade, é porque não sabia o que fazer mesmo. Não sabe o que faz. Então prende todo mundo, solta todo mundo. Vamos sair em horários separados, não vamos sair nos mesmos horários. Não sabe o que fazer. E a lei do homem, às vezes não se incomoda. Mas olha a diferença de ler e de obedecer à lei de Deus. Não tem nada errado. Quando Deus fala, não mate, Ele sabe o que Ele está falando. Quando Deus fala, não roube, Ele sabe o que Ele está falando. E assim por diante. Quando Deus fala, não seja idólatra, não adore outros deuses. Você tem a Deus para adorar, o Deus verdadeiro, o Deus perfeito. Não adore outros deuses, Ele sabe o que Ele está falando. Lembra que nós falamos semana passada? Que a adoração, ela acontece no nosso coração porque a gente tem um conceito errado de Deus. A gente tem um Deus que seria um Deus que tem que responder os nossos desejos. E aí quando Deus não faz o que a gente quer, a gente vai procurar um ídolo, você vai procurar alguém que responda ao nosso chamado. E Deus fala, olha, eu só não faço o que você pede porque você pede mal, você não sabe o que você quer, você não sabe o que você precisa. E aí que a gente se engana, né? Vai atrás do ídolo. Ele não vai oferecer aquilo que Ele promete. E Ele vai trazer a tristeza no nosso coração. Então é isso que nós vemos aqui. O testemunho do Senhor é contra tudo que é pecado.
E aí a gente observa essa ideia aqui do texto, né? Da sabedoria aos simples. Ou seja, é lendo a palavra que nós encontramos sabedoria. Muitas vezes nós somos chamados à atenção na leitura. Falei, acho que semana passada isso, com os nossos pensamentos, né? Que vem à mente uma lembrança de algo, de algum versículo, e aí nós falamos, não, a minha decisão não pode ser essa, esse caminho não é o correto. A lei tem tudo o que nós precisamos para ser sábios, ou seja, para ter uma vida de completude, de integridade. Aqui diz, Calvino arrasou-a. Se uma pessoa é devidamente instruída na lei de Deus, ela não carece de nada que seja indispensável à perfeita sabedoria. Então, esse primeiro ponto, vamos voltar aqui. O Antigo Testamento é perfeito e fiel. Nós encontramos as duas palavras, né? A lei do Senhor é perfeita e, por ser perfeita, ela restaura o que está estragado. Ela é fiel, ela não erra, por isso ela dá sabedoria. Alguém quer comentar? É muito interessante esse texto, pastor, que eu já li ele algumas vezes, algumas dezenas de vezes, e me veio à mente agora. A lei do Senhor é perfeita e restaura. Há sempre esse e. Aquele que o senhor acabou de falar antes, dos cânticos que a gente repete. Eu tenho dito todas as vezes que eu pego o microfone que a gente precisa observar e seguir em frente. Nós sabemos que tal coisa é bom, mas é preciso correr atrás daquilo, lutar por aquilo, arrumar tempo, vou repetir de novo, vou repetir tudo. Arrumar tempo para aquilo e seguirmos em frente. Não basta saber que a lei do Senhor é perfeita. É preciso praticar, senão não vai ter efeito nenhum. É o que disse aqui. Ela provoca em nós a restauração, o retorno às verdades contidas, né? As verdades da palavra. Então, eu achei bastante interessante, do verso 7 ao 10, há sempre essa ligação. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. De que maneira ela dá? Automaticamente enfia na cabeça dele? Não. É preciso que ele entenda isso, que ele aceite isso e que ele vá, siga em frente. Depois nos outros versículos vai repetir esse e de novo. É bastante interessante. Eu preciso ler, entender corretamente, que o grande problema, mais para frente a gente vai ver isso, é exatamente a interpretação que eu quero, né, dar para a lei. Eu preciso ler, entender e praticar. Lembrei daquele hino, né? Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar, né? Não é só crer, é crer e observar. O que ele está querendo dizer com essa observar? É obedecer, olhar para a própria vida, né? Para os próprios caminhos, o vigiar as ações conforme aquilo. Eu tenho sempre essa comparação, né? Eu comparo a palavra com a Bíblia. Há um outro texto que diz assim: este é o caminho, andai nele. por ele. Não adianta saber o caminho, mas ficar parado, não seguir, não tomar atitude. Não, este é o caminho, andai por ele. Lembrei daqueles jogos dos 7 erros, nunca mais vi isso, deve ter ainda, né, em algum lugar aí. A gente saiu tanto do papel, quase a gente não tem coisas que estão relacionadas a papel, né? Mas como que você tentava adivinhar? Você tentava olhar
mas você olhava para a figura certa, para olhar para a figura errada, para ver a diferença de uma para outra. Então, se você não tiver essa comparação, você não sabe o que está errado. Essa é a ideia. Principalmente nós somos tão falhos, né? Quando você fala, vou tirar uma música. O que é tirar uma música? Você tem que ouvir a música correta e vai lá, pá, 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 tentar tocar o mais parecido possível. E aí entra naquilo que eu falei, né, irmãos? Nós somos humanos, nós dificilmente chegaremos a uma perfeição, mas isso não é motivo para a gente simplesmente, eu vou fazer de qualquer jeito. É lembrar que aí que eu preciso mais olhar no espelho, que é a palavra, olho para ela e olho para mim, olho para a minha vida, olho para as minhas ações. Ela não é só uma receita, né, de bolo, ela é tudo para nós. Ela indica o que nós devemos fazer, o que nós estamos fazendo de errado, o que temos que mudar, e assim por diante. O Antigo Testamento é reto e puro. Ponto 2. Aí nós vamos ler o versículo 8. Vamos ler também em duas partes. Primeiro, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Preceitos. Aí já significa aquilo que é nossa responsabilidade. Aqui diz, todas as responsabilidades atribuídas pelo Senhor ao seu povo são os preceitos. A lei do Senhor é perfeita. Os preceitos do Senhor são retos. Mais uma vez, comparado ao quê, irmãos? Ao nosso coração, que não é nem perfeito, nem reto. Comparado aos nossos caminhos muitas vezes são de trevas. E aí diz mais uma vez aqui, o reformador João Calvino afirmou: a vida de um homem não pode ser corretamente ordenada, a menos que seja moldada segundo a lei de Deus, e que sem isso ele não pode fazer outra coisa, senão vaguear por labirintos e por trilhos tortuosos. Então, a ideia aqui, que os preceitos do Senhor são retos, e o reto vai fazer com que o nosso coração esteja tomando um caminho direito. E o que é reto e andar no caminho direito vai causar o que em nós? Alegria. E aí lembra que nós falamos há pouco, né? Nós, muitas vezes, seguimos a idolatria, porque nós queremos alegria. Eu sempre digo isso, é a busca pela felicidade que tem deixado as pessoas tristes. É uma busca pela felicidade, só que somos igual uma criança que não sabe o que é felicidade. E aí nós vamos buscar felicidade onde só se encontra tristeza. Mas aqui diz que esse preceito, né, você fazer a coisa bem certinha traz alegria. Lembra do bolo? Essa hora começa a dar uma fome, né, 10h20, assim, quando você está em casa é uma hora de um café. Aí você lembra daquele bolo, né, quando você faz, dá tudo certinho, fica bonito, você fica feliz aquilo, que você seguiu bem a receita. Agora pensa como isso é muito maior em relação à vida reta, à vida com Deus. A gente é muito feliz por quando você termina um dia, você fala, poxa Deus, obrigado, não porque eu ganhei alguma coisa extraordinária, mas obrigada porque eu consegui ter bons pensamentos, eu consegui terminar as minhas tarefas do trabalho, consegui meditar na palavra, hoje eu separei um tempo para oração. Você sente alegre quando você consegue cumprir os seus compromissos, não é? E às vezes, para que a gente não fique triste, a gente já até tira alguns compromissos da nossa agenda, para não ficar decepcionado.
Sabe quando você tem aquelas tarefas, não vou fazer isso, isso, isso. Aí você passa um tempo, você fala, não vou fazer mesmo. Então você tira da sua agenda diária, para não ficar triste. E aí, irmãos, a gente não pode fazer isso, né? Porque tirar o que é chamado de preceito, o que é chamado de ordem de Deus para nós, nunca podem ser tirados, mas pelo contrário, são as coisas que nós devemos buscar diariamente, porque essas coisas, elas vão moldar a nossa vida. A segunda parte aqui do versículo 8, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O que é puro? Sem mistura. São sinônimos de perfeição, mas é interessante que esses sinônimos eles acrescentam. É bom isso. Não é uma simples repetição. São sinônimos que acrescentam. Algo sem mistura, sem impureza. O mandamento do Senhor é puro. Não tem invenção, não tem nada de errado. A gente percebe que, mais uma vez dizendo, né, essa imperfeição não é encontrada nos homens. Nós somos corrompidos e nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que eu disse há pouco, em não alterar nada do que a palavra de Deus diz. Não utilizar a palavra de Deus para tentar fazê-la dizer o que nós queremos. A palavra de Deus, ela é o que é mais usado para as pessoas cometerem tantos tipos de pecados, de atrocidades. A palavra de Deus, ela é tão comentada, tão traduzida. Repararam o tanto de Bíblia anotada que existe, o tanto de Bíblia que são lançadas, às vezes temáticas, né? A Bíblia do surfista, a Bíblia do pregador, a Bíblia do aviador. O único problema da gente ter uma Bíblia com muita coisa escrita junto é a gente começar a acreditar que tudo aquilo que está escrito junto também é a Bíblia. Né? Eu não sou totalmente tradicional, falar, não, é proibido, não deve. Mas eu acho que a gente tem que ter uma Bíblia que é a Bíblia. E ler e estudar a Bíblia. E ter o recurso separadamente é muito importante. Mas quem tem que te falar é a Bíblia. Porque, irmãos, quando a gente ouve argumentos, às vezes a gente muda de opinião, né, em relação a tantas coisas. E se as pessoas pegarem a Bíblia e argumentar de forma errada, é bem possível a gente ser convencido por argumentos falhos a respeito de alguma coisa. Então tem que tomar muito cuidado com o que realmente a Bíblia diz. E aí tem pregadores da internet, né? Tem pessoas que a gente vê tanta gente falando, e o que é realmente verdade. Eu estou dizendo isso com base aqui no que diz a própria lição, citando o texto de Eclesiastes 10:1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Então, essa palavra aqui, unguento do perfumador. Vamos pensar em algo aromático, algo que tem um cheiro, né, de perfume. Uma velinha lá, alguma coisa assim. E uma mosca cai ali. Ela vai alterar o cheiro daquele perfumador ali, daquele incenso, seja o que for. E ele diz que dessa mesma forma é a sabedoria. Quando você coloca um pouquinho de estultícia nela. Aí a responsabilidade, né, irmãos, de pregar a palavra, de falar a palavra, de escrever sobre a palavra, é muito grande, porque
uma frase que você muda, altera o sentido, pode quebrar todo o sentido ali do que estava sendo dito, né? Alterar um pouquinho o sentido do que estava sendo dito. O menor traço de qualquer pensamento meramente humano, desassociado, desassistido da inspiração divina, seria suficiente para tornar impuro não apenas o Antigo Testamento, mas toda a palavra de Deus. Então, não que a palavra vai ficar impura, mas ela vai ser transmitida de forma errada. Sabe quando você recebe uma notícia e você repassa aquela notícia, você já alterou e assim vai por diante, né? A notícia vai sendo alterada. Então a gente tem que tomar cuidado. Salmo 119, versículo 9, diz: a única forma de um jovem guardar puro o seu caminho é observando segundo a santa palavra de Deus. Para se tornar puro, precisamos observar a palavra de Deus. Também diz o salmista, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E aí a gente volta sempre àquele contexto que eu disse há pouco, dos 7 erros, né? No nosso caso não são 7 erros, imagina a nossa vida é observar a palavra, observar a vida. Tendo uma visão cada vez mais correta nas nossas ações, da nossa vida. Fora da palavra, fora da lei, só existem trevas. E por isso que diz aqui, ilumina os olhos. Então, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Como o hino que nós cantamos hoje, né? Cedo, falava sobre esse amparo divino. Sem a tua mão, eu não posso dar jamais um passo. Sem o Senhor, nós não sabemos e não somos nada. Vamos terminar esse ponto. Se alguém quiser comentar, só falar. Terceiro ponto aqui, irmãos. O Antigo Testamento é claro e verdadeiro. Como eu disse há pouco, as palavras são parecidas, mas elas vão acrescentando, né? Versículo 9, a primeira parte. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. A ênfase aqui é no permanece para sempre. Não há mudança, né? Interessante essa questão, humanamente falando. Sempre existe no mundo atualizações, né? Vamos atualizar o decreto, vamos atualizar a palavra. Até essa ciência tão dita, né? Seguir a ciência. Mas quem fez a ciência? Quem disse que a ciência era ciência, né? A ciência se atualiza. Então, hoje fala que esse remédio cura. Daqui 2 anos, 3 anos, vai falar, não, esse remédio não cura, ele causava era mal. Agora o remédio que cura é esse. A ciência muda, mas os juízos, o temor, a palavra, permanece sempre. Permanece para sempre. Por isso que igreja, ela pode mudar em relação a algumas coisas, né? Por exemplo, nós temos aqui uma iluminação diferente. 50 anos atrás seria diferente, né? Muda, instrumentos mudam, algumas coisas mudam, mas a palavra é a mesma. O que é essencial? A lâmpada, a roupa? Não, a palavra. Então a igreja, ela não precisa mudar. Algumas vezes eu já citei isso, quando se fala, né? Como reagir à pandemia, como reagir a isso, como reagir àquilo, como é o novo método de discipulado, não existe isso, é o mesmo, pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo vai agir do mesmo jeito no coração das pessoas, o arrependimento acontece da mesma forma. Então nós não temos que ter a nova estratégia para receber membros. Porque aí às vezes
Quem está errado é quem está fazendo a nova estratégia, porque está preocupado mais em agradar ao novo tipo de gente, né? É claro que existem abordagens, existem linguagens, mas a palavra de Deus é sempre a mesma. Mas vamos lá, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Se o temor do Senhor é límpido, é puro, é perfeito, é tudo isso que nós estamos falando, irmãos, ele deve ser para nós algo irresistível. Como diz aqui na lição, não há lugar para qualquer indiferença frente àquilo que a santa lei de Deus coloca diante de nós. Não há lugar para qualquer indiferença. Como ser indiferente a Deus? Como ser indiferente à palavra de Deus? E aí vem a pergunta, né? Por que será, né? Por que será que às vezes nós somos indiferentes? Não deveríamos ser indiferentes. Eu falei no final da mensagem de hoje cedo, nós somos como o salmista do Salmo 42, que anseia, minha alma anseia por ti, Senhor. Tem aquele outro salmo que fala como os guardas pelo romper da manhã. Isso não é porque nós não temos no coração esse desejo, esse anseio. Nós temos desejos, anseios para a vida. Todo mundo quer ser feliz. Mas aí o quanto nós estamos realmente buscando essa felicidade para as coisas de Deus. É mais fácil eu acordar de madrugada, porque eu vou fazer uma viagem de férias e vou para a praia, ou eu fazer um acordar de madrugada um dia da semana, porque eu tenho um compromisso de oração, e aquilo ser algo tão importante que eu nem preciso de despertador. O quanto é importante, né, esse tempo de vir à igreja, de participar da escola dominical, mas não só vir à igreja, mas também durante a semana estudar e crescer no caminho do Senhor. É isso que diz aqui. Não há lugar para indiferença. O objetivo nosso, né, deve ser esse: aproximar de Deus, temer a Deus. Aproximarmos dele com intrepidez e com santo temor. Mas aproximar, desejar, ser algo que eu anseio, faz parte da minha vida. Aqui também está falando que esse temor, a palavra temor, está relacionada a como eu me aproximo, né? Então, a ideia de como eu presto cultos a Deus, como eu presto culto a Deus. E a própria palavra diz como nós devemos prestar esse culto a Deus e o que nós não devemos fazer. Nós devemos prestar culto a Deus de forma sincera, com louvores, com pregação, com o estudo da palavra. Nós não devemos tentar nos aproximar a Deus com adoração a imagens, ou seja, colocar qualquer outra coisa como um objeto para que eu venha adorar a Deus, intermediários para que eu venha adorar a Deus. E esse intermediário aí, irmãos, pode pôr muita coisa, né? Eu vou lá naquela igreja porque aquela igreja é bonita, ou porque o pregador fala bonito, ou porque tem um coral, ou porque tem um momento lá de orações por quebra de maldição. Eu vou lá porque... Nós devemos nos aproximar de Deus com temor, com sinceridade, em respeito, para servir a Deus, atentos por ouvir a palavra, né? Eu creio que nós fazemos isso, né? Eu vou para a igreja, Senhor, abençoe o tempo que eu vou passar lá, que eu vou estudar a palavra. E como nós somos abençoados, independentemente do que acontecerá ali naquele momento, ou seja, da inteligência do cantor, da afinação de alguém, às vezes uma canção cantada, né, nem com tantas questões, né, de técnicas, são abençoadas também. Essa questão da técnica é interessante, né? Cada um de nós tem um nível diferente e vai fazer as coisas diferentes.
E são poucos que atingem aquele nível lá de ganhar uma medalha, né, olímpica, de ser o melhor do mundo. A gente não vai ter nunca sempre o melhor do mundo tocando um piano para nós, né? Mas mesmo assim eu vou adorar ao Senhor, eu vou servir ao Senhor, naquele dia que Deus me chamou para ir à igreja, e às vezes, apesar das limitações que nós encontramos, né? Quando eu digo limitações, não é falha, não é uma igreja que faz as coisas erradas, né? Estou dizendo assim, às vezes, um simples momento. Vamos fazer uma reunião, ler os seus pedidos de oração e vamos orar. Vamos fazer uma leitura bíblica, vamos explicar. Isso toca tanto o nosso coração. Não é necessariamente a sabedoria que envolveu tudo aquilo, no sentido de espetáculo, né? Aí ele continua falando, adoração à imagem, é a questão da pregação mesmo, né? No sentido de que não podemos substituir a pregação por formas dramatizadas, ou talvez por colocar uma pessoa despreparada para fazer essa pregação, mas nós devemos simplesmente, devemos de forma séria, né, adorar a Deus no temor do Senhor, nos aproximar de Deus. E a questão da pregação, ela é algo muito sério, né? Que a gente está falando há pouco aqui do que nos atrai, né? Nós estamos vivendo num mundo que é atraído só por coisas totalmente diferentes, né? Novidades, e isso não funciona para a igreja. A igreja não pode atrair as pessoas por ter alguma novidade, mas pela palavra mesmo. A parte 2 aqui do versículo: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Juízos enfatiza o quê? O governo do Senhor. Governo. Os juízos do Senhor, o governo. A justiça que Deus faz, ela não tem erro. A justiça de Deus é definida por Ele e definida pela palavra. E aí a gente vê, né, mais uma vez eu cito a diferença dos humanos para Deus. Como é que estão os juízes humanos? Não querendo citar nome de ninguém, porque eu não sei de ninguém, mas quantos juízes corruptos, ocupando cargos, né, dos mais altos cargos possíveis. E lá dizem que não cometem erros. Mas quem somos nós, né, para dizer que não cometemos erros? E quantas vezes, irmãos, a gente sabe de histórias de juízes que só julgam a causa daqueles que eles querem que sejam favorecidos, que juízes que enriquecem, pagando bem, eu vou te libertar. Pagando bem, eu vou condenar o outro inocente para que você esteja bem. Falando da imprensa, né? Que ela é um tipo de juiz, porque a imprensa ela não noticia as coisas, ela faz um julgamento. Cada vez mais a imprensa, a televisão faz julgamentos. É só você mudar um canal, num canal tem uma notícia, no outro canal tem outra notícia. Mas o interessante é que não são duas notícias diferentes, é a mesma notícia, mas um fala uma coisa, o outro fala outra. E aí, irmãos? Aí eu vi uma frase que dizia que para a imprensa ela age muito bem, e conforme o tanto que você pagar, ela fala até a verdade, né? Já pensou? Fala até a verdade. Eu estou dizendo isso não julgando o A, B, C, porque na verdade a gente pode julgar todos, né, irmão? Não tem ninguém perfeito. Mas os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. O juízo humano,
Ele tem um juízo justo, um juízo injusto. O Senhor são todos juízos, todos os mandamentos, tudo que o Senhor faz é perfeito. O governo de Deus é exercido em perfeita harmonia com tudo aquilo que Ele declara na sua santa lei. Irmãos, vamos partindo para a conclusão já. Alguém quer nos ajudar aí? Um respiro. Falar, pega o microfone para a gente poder acompanhar. Por favor, nos ajude. Pastor Hernandes, ele usa um termo meio pesado quando fala do nosso compromisso com a palavra de Deus. Ele chama a nossa época e nossos dias que somos cristãos analfabetos. Não é duro ouvir essa palavra? Machuca? Não é verdade? Porque muitas vezes porque não nos damos a importância que nós devemos dar à palavra de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. É isso que muitas vezes acontece na vida da igreja, que nós aceitamos falsas doutrinas, falsos ensinamentos, permitimos, e muitas vezes até pensar, será que a minha igreja está agindo corretamente? Porque hoje está uma enxurrada de pregadores pregando o que quer. A gente vê, analisando a palavra de Deus, quem está lendo o programa anual da Bíblia, vê que hoje nós estamos lá em Jeremias. E por que o povo está lá no exílio? Porque não observou aquilo que a palavra de Deus ensinava. Quando nós terminamos a lição da semana passada, o trimestre passado, que aqui na cronologia é invertida. O quarto trimestre nós estudamos o quarto para depois estudar o terceiro, né? Mas quando nós encerramos lá, nós encerramos quando o povo entrando na terra prometida lá. Uma das imagens bonitas que foi falada numa das lições foi quando o povo entrou na terra prometida. Ele ia ter os 2 montes, e lá no monte, lá escritas as palavras da lei, para que o povo entrasse lá e lesse aquela lei, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz, tal, mas você vai ser amaldiçoado se você desobedecer e tal. Daí aqui, quando a gente chega aqui na lição de hoje, nós estamos no meio do povo de Deus, lá na conquista da terra de Canaã, quando Davi conquistou Jerusalém, porque Jerusalém até então não tinha sido conquistada. Jerusalém até então não tinha sido conquistada, foi através do reinado de Davi, rei Davi, que chegou lá e conquistou o alto lá do Monte Sião, que o povo passou a adorar a Deus lá em Sião. E aqui é o meio do povo, e aqui Deus falando através de Davi, observe a lei, observe a lei. E quando nós estamos aqui em Jeremias já está falando, por que vocês estão aqui? Por que vocês estão aqui? Porque vocês não deram ouvido à palavra de Deus lá. O que leva assim? Muitas vezes nós somos cristãos, irmãos, infelizmente é duro, mas cristãos analfabetos. Por quê? Porque nós não lemos a Bíblia. Porque não lembra a Bíblia. Aí daí fala, mas para ensinar a Bíblia para o seu filho, você tem que fazer. Não. Por séculos, irmãos. Hoje nós estamos querendo, o senhor falou aí, está certo. Não vamos deixar ser tão radicais, a Bíblia do surfista, a Bíblia do motorista, tal. Um exemplo. O senhor acabou de falar ali. Mas o teor tem que ser o principal, a palavra de Deus inserida ali. Porque por séculos a Bíblia foi ensinada, como nós estamos lendo aqui, por séculos. Não era lida a Bíblia, a criança era lida dessa maneira, não tinha, ficava enfeitando muitas vezes para a pessoa, vamos usar a linguagem da criança. Não, era pregado assim, e a criança crescia na palavra de Deus. O que nós temos que ter, irmãos? Mais responsabilidade, mais querer, né? Ansiar mais, ter mais desejo pela palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia hoje, para você ler os textos lá, dimensionado lá para a leitura em um ano, é de 30 a 40 minutos. De 30 a 40 minutos. Então nós temos que nos formar mais. Nos formar mais através da leitura, do estudo, crescendo na palavra de Deus.
A necessidade, né, de andar junto da palavra. Volto a falar do hino Amparo Divino. Com tua mão segura bem a minha. É essa a ideia que a gente precisa ter. Eu sou como uma criancinha que precisa de pegar na mão do pai para atravessar a rua, para andar. Eu preciso da proteção do Senhor. Eu não estou pronto, né? Eu sou dependente, eu dependo da palavra de Deus. À medida em que nós achamos que já estamos bem, já sabemos o que fazer, é quando a gente se perde, né? Então, a conclusão aqui, por aquilo que é, por todas as suas qualidades intrínsecas e por todos os seus efeitos na alma e no coração do crente, a nossa relação ao Antigo Testamento deve ser declarar junto com o salmista Davi, quando falou sobre os juízos do Senhor. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A ideia de desejar, né? Ansiar pela palavra. Acredito que depois de ouvir tantas notícias boas sobre alguma coisa, você quer consumir, você quer participar daquilo, né? Você quer experimentar. E como o Senhor Deus quer gerar no nosso coração esse desejo pela palavra, né? A ideia, acho que de toda essa revista será isso, né? De mostrar o que é a palavra, e principalmente aqui no sentido do que é o Antigo Testamento, para que possamos ansiar mais, desejar ler, estudar, aprender aquilo que é bom, né? Aquilo que é importante para nós. Cita Jesus, que Jesus, ele pregou e ensinou aquilo que são mostrados, né? Aquilo que é mostrado, os fundamentos das Escrituras do Antigo Testamento, e diz que devemos examinar as Escrituras, João 5,39, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São elas mesmas que testificam de mim. Então, olha que argumento bom, né, irmãos? Na palavra de Deus você vai conhecer a Deus, ou seja, os testemunhos do Senhor, né? O que o Senhor Deus é, o que o Senhor fez. E na palavra de Deus você encontra a vida eterna. Encontra a vida eterna. Como você enxerga o Antigo Testamento? São perguntas aqui da aplicação. Apenas como uma coleção arcaica de histórias das quais podemos extrair uns poucos princípios morais para a nossa vida? Ou como a perfeita, fiel, pura, justa e verdadeira palavra de Deus? Então, que possamos meditar sobre isso e que Deus abençoe então o nosso estudo dessa revista, que às vezes a gente olha esse tema, acha um pouco complicado, né? Introdução ao Antigo Testamento, parece que nós estamos estudando teologia no seminário, mas é um tema que a gente, na nossa linguagem da nossa classe aqui, nós vamos desenvolver e com certeza vai ser muito bom para nós estudar esta lição.